Você está ouvindo Lambisgoia Cast. Sejam todos bem-vindos ao Lambisgoia Cast, um podcast associado à Confraria dos Canárias, porque em terra de gente de bem, ser canalha é um privilégio. Hoje vai ser o primeiro episódio do Lambisgoia Cast, que vai falar de Marvel, né? A gente vai falar do lançamento aí, que vai sair essa semana aí, Shang-Chi. Que pra gente que é velho, Shang-Chi o cacete, é mesmo Kung Fu, caralho. Exatamente. E por isso eu trouxe dois amigões aí. Salve Dan Oliver. Beleza, Joá? Prazerão estar aí de volta. E também o meu grande amigo Mr. Anderson, direto de Brasília. O famoso Drills que compôs as trilhas aí pra gente. Eu tava até comentando com a família aqui, né? O Mestre Kung Fu não era uma história, não era um personagem que eu gostava, não acompanhava as histórias nem nada, mas as histórias dele vinham no Super Aventuras Marvel, no Heróis da TV, que era a revista que a gente tinha na época. Então, assim, eu li a revista toda, né? Heróis da TV, era uma revista mais grossa, assim, com lombada quadrada. E a hora que não tinha mais nada para ler, sobrava duas coisas, ou o Punho de Ferro ou o Mestre do Kung Fu. Mas o Mestre do Kung Fu era um personagem que, apesar de não ser dos meus favoritos, né? Não tá lá no topo do meu panteão, era um personagem que eu gostava muito. Teve até uma festa, quando eu era criança mesmo, em que minha mãe fez para mim a roupa do Shang-Chi, né? O kimono vermelho, e eu fui de Mestre do Kung Fu para a festa, felizão, me achando, né? Então, assim, é um personagem pelo qual eu tenho simpatia. Eu vou te falar que o que eu vi no trailer, a princípio, não me agradou, né? Mas veremos, né? O Mestre do Kung Fu que eu li, isso aí que eu estou falando com vocês, é começo da década de 70, né? Começo não, mas até mais pro fim aí, 75, 76, que era a época que eu lia isso. E depois, como não era dos meus personagens favoritos, eu não acompanhei muito o que aconteceu com o personagem de lá para cá. Mas é um personagem pelo qual eu tenho muita simpatia, e o que eu vi lá eu não gostei muito. A minha relação que eu fico estabelecendo, mesmo tentando não fazê-lo, é a reação com o Punho de Ferro, que era também um personagem que eu tinha alguma simpatia, não era fã nem nada. E, rapaz, o que eles fizeram naquela série do Punho de Ferro é inacreditável. Inacreditável. Foi, sei lá, se eles tivessem feito uma fogueirinha com o dinheiro do orçamento, tinha rendido coisas mais positivas. Então, assim, eu estou esperando para ver. Poxa, então, é um personagem super clássico, né? Quem leu quadrinhos nos anos 80, igual o Anderson colocou, teve contato com Super Aventuras Marvel, Herói da TV, e era um personagem que tinha um apelo muito grande, né? O Kung Fu foi uma febre no mundo inteiro, e aqui no Brasil não foi diferente, né? Eu curtia muito o personagem, achava muito legal esse lance do Oriente e tal, apesar do que, hoje em dia, eu tenho algumas críticas, né? A forma como era apresentado, que não via naquela época, mas ainda é um personagem muito especial, né? Eu também estou assim, meio com o pé atrás com o filme, mas estou tentando manter a mente aberta, sabe? É curioso, vocês sabiam que antes da Abril publicar a Marvel, quem publicava Marvel no Brasil, além da Ebal, né? Mas teve um período que a Block publicou Marvel no Brasil, né? E o Mestre do Kung Fu, cara, dessa época, dessas publicações, no começo dos anos 80, foi a revista mais longeva deles. Para falar de Mestre do Kung Fu, e sem falar do cinema de artes marciais que explodiu nos anos 70, né? E que tem uma influência muito grande na criação do personagem, né? Não inicialmente, que tem a história que é a seguinte: tinha uma série dos anos 70 que era o Mestre do Kung Fu. Eu lembro de ver alguns episódios na TV, assim, nos anos 80, ainda peguei um ou outro, assim, né? Eu sei que vocês também foram pequenos gafanhotos e assistiram também. É o Kung Fu com Dave Carradine. Com Dave Carradine. E o interessante é que
a Marvel ela estava fazendo muito sucesso com a adaptação do Conan, que tinha vindo das revistas Pulp. E ela queria encontrar um outro filão, né? E aí ela, atirando para todo lado, tentou comprar da Warner os direitos da série Kung Fu, né? Que fazia muito sucesso, e não conseguindo, aí ela foi atrás do Fu Manchu, que era uma série de livros de um escritor inglês, e dentro do Fu Manchu, tendo o Fu Manchu como vilão, aí criou-se o Shang-Chi, né? Então é interessante como é que vai por esses caminhos, né? Pois é, mas aí, quando a Marvel começou a mexer com isso, quem criou o personagem foi o Steve Englehart e o Jim Starlin, no auge da fase lisérgica da Marvel. Os caras piraram, não no quebra-pau de filme de Kung Fu, mas no tom mais filosófico da série da Warner, né? Do mestre do Kung Fu. Tanto que, se você for ver a tradução literal do significado de Shang-Chi, significa ascensão do espírito, né? Se a gente considerar a fama dos escritórios da Marvel nos anos 70, que todo mundo estava chapado, faz muito sentido. E aí, cara, reza a lenda que o Stan Lee entrou no elevador e tinha dois caras lá no elevador falando: nossa, você viu que esse filme de Kung Fu, aquele é legal demais, dá pulo pra cacete, é só pancadaria o tempo todo, do começo ao fim. Aí eles contam que o Stan Lee já chegou no escritório da Marvel e falou para os caras aqui: ó, essa história aí eu quero pancadaria do começo ao fim, é isso que dá dinheiro. E esse negócio de filosofia aí vocês vão botando para depois. Mas eu não sei se isso é uma anedota, né? Ou se é real, cara. É a cara do Stan Lee, né? É a cara do Stan Nesse Lee. ponto ele era muito antenado, né? O Luke Cage também, que é mais ou menos dessa época, Muito. foi ele observando o sucesso do Black Exploitation, né? Dos filmes do Black Exploitation, e o Luke Cage surge dessa época. Mas dessa fase aí dos filmes de arte marcial, saiu o Punho de Ferro também é dessa época. E você vê que fazia muito sucesso, que no Brasil, cara, nos anos 80 foi muito complicado também, né? E a gente tinha aqui o Judoka, né? Que era um personagem brasileiro. E tinha o mestre Kim também, que era um mestre, se eu não me engano, também de Kung Fu, que vendia muito. Eu não sei se era da Block ou da RGE, não sei se vocês lembram. Era da Block. O Judoka eu lembro. Mas assim, para todo lado tinha. Na DC tinha o Richard Dragon, tinha um monte de personagens também que ia nessa linha, né? Richard Dragon, que ganhou uma animação muito legal recentemente, né, pela DC. Muito bacana mesmo, homenageando essa época, né, dos anos 70. Vocês viram? Do Batman, né? Que reúne os principais artistas marciais da DC, que faz parte do treinamento do Homem Morcego. Daí tem o Tigre de Bronze, que é o Esquadrão Suicida também. Ficou bem divertido essa animação, tem tudo a ver, tem todo o clima da época mesmo. Mas, Daniel, você quer falar um pouco aí do começo do Mestre Kung Fu pra gente? Uai, cara, então, a Marvel então buscando outro sucesso, tipo Conan, né? E aproveitando a febre do Kung Fu, ela compra então os direitos do Fu Manchu, que era uma criação de um escritor inglês, né, bem assim na questão da espionagem, é de 1912, né, bem naquele estilo dos pulps, né? Uma literatura mais popular, mais barata, sem muito aprofundamento cultural, com uma visão muitas vezes estereotipada mesmo da cultura chinesa, sabe? Colocando como um grande perigo para a humanidade, eles chamavam de o perigo amarelo, né? E, e aí eles aproveitam toda essa mitologia do Fu Manchu e colocam o Fu Manchu como pai, então, do Shang-Chi. O Shang-Chi, que trabalha para o Fu Manchu, ele vai matar um lord inglês, mas depois ele descobre que o pai dele é o grande vilão, e ele se alia a uma espécie de CIA da Inglaterra, que é o MI6, né? Que é o escritório de inteligência britânico, e começa a atuar junto com os ingleses, numa visão assim bem eurocêntrica mesmo. O interessante das histórias, principalmente na fase do Doug Monk, né, e do Paul Gulas, esse thriller de espionagem, de Guerra Fria, tinha um ritmo muito interessante, uma velocidade assim, igual você disse, muita pancadaria, que era bem legal no começo, essa fase de 72 até o começo dos anos 80. Você estava falando do Fu Manchu, né? O Fu Manchu era um clássico gangster chinês, né? Nas histórias.
E é engraçado que quando eu era criança eu achava que o Fu Manchu e o Mandarim era a mesma pessoa, cara. Lembro O de Fu ver Manchu, o. o Fu Manchu foi Também protótipo até passei pro por isso. Ming, né? Também. É porque é o estereótipo, né, cara? Eu acho que a minha confusão bate por conta desse estereótipo, dessa coisa do chinês com o bigodinho fino, cara. Tudo. O inimigo é o outro, né? Nos Estados Unidos tem muito isso, o inimigo é o outro. O tempo todo. Você vai ter. é, Nos anos 50, a invasão espacial, né? Geralmente de Marte, que faz essa relação com a União Soviética, né? E a corrida espacial. Daí nos anos 90 já não tem mais Guerra Fria, aí o problema é os imigrantes latinos que estão invadindo o país. Não é por acaso que muitos você vai ver MIB num monte de filmes diferentes que os inimigos são baratas, né? A relação com o pejorativo aí dos latinos com o karate era muito forte. E os chineses não fugiam disso, né, cara? O tanto que a Disney pode ter problemas sérios com esse filme. Tava tempo atrás, eu não sei se foi resolvido, de nem passar lá na China o filme, né? Perder o mercado todo, porque o Fu Manchu é realmente algo muito depreciativo para eles. Assim, eles entendem como muito depreciativo e era mesmo, sabe? Tanto que, como eu falei, o Anderson disse que tinha a mesma impressão, os inimigos chineses que tinham na Marvel, para mim era a mesma coisa. E no filme agora, ou como a Marvel, nos anos 80, no meados dos anos 80, a Marvel perdeu os direitos do Fu Manchu, né, que era de outro dono, no filme ele vai ser filho do Mandarim. E aí vai tocar numa grande ferida da Marvel, que eles tentavam até não falar muito, eles sempre... A Marvel é assim, quando a Marvel, Disney, quando o trem dá errado, eles deixam de lado lá, a galera fala assim, não precisa falar esquece, todo mundo esquece, que é o Homem de Ferro 3, né? Que colocou aquele pseudo Bin Laden lá, que era o Mandarim, que depois fizeram um curta de retcon, que pouquíssima gente viu, falando, não, existe um Mandarim mesmo. E deixaram lá esquecer. E agora o Mandarim vai aparecer de novo como se nunca tivesse existido, provavelmente, cara. E dessa vez vai ter a questão dos anéis, que é o poder do Mandarim. Pô, e mostra como é que muita gente acha que a Marvel é totalmente pensada, planejada, mas muita coisa os caras vão vendo se dá certo, se não der certo, vão abandonando pelo caminho mesmo. Tem muito isso, né? Agora, como é que eles vão tratar essa questão da cultura oriental, da relação com os chineses nesse filme, tendo em vista que o mercado chinês é hoje um diferencial na questão da bilheteria, né? A relação de Hollywood com a China hoje, ela tem uma importância que até então não existia, hoje está sendo crucial até para a viabilidade de alguns filmes, né? No quesito bilheteria. Eu estou bem ansioso para ver como é que isso vai se resolver, viu, cara? Não faço ideia, cara. Esperar para ver. Sinceramente, eu não sei, porque os dois lançamentos da Marvel para esse ano tem problema na China, né? A diretora de Eternos é chinesa, né? E ela é ferrenha crítica ao regime. Para você ter ideia, ela venceu o Oscar lá com o Nomadland e o Nomadland não passou na China por causa disso. Daí o pessoal tá achando que talvez. Aí o pessoal tava achando que por conta dessa história de Fu Manchu e Mandarim ter muito forte essa visão pejorativa do Ocidente em relação à China, ao mesmo tempo que o outro filme, a diretora, é uma crítica ao Partido Comunista Chinês, então e a impressão que eu tenho é que foi uma jogada da Marvel para abocanhar o mercado chinês e a gente não sabe o que vai acontecer, né, cara? Quando saiu a série do Punho de Ferro, pô, na hora eu pensei, não, agora tem que ter o Mestre Kung Fu, né, cara? Porque o Mestre Kung Fu dos anos 80 mesmo, ele ficou bem desaparecido por muito tempo, né, cara? Ele foi aparecer depois nos Vingadores Secretos lá do Ed Brubaker. Isso aí já era anos 2000, ele começou a virar membro frequente dos Vingadores, mas essa parte eu nem li muito, não. Que já ficou até a Panini lançar recentemente aí, os encadernados, foi um personagem que ficou realmente no limbo, assim, principalmente aqui por essas bandas, né? Mas mesmo nos Estados Unidos ele ficou entre idas e vindas, né? Eu acho que o pessoal não sabia muito o que fazer com ele depois do fim dessa moda mesmo do Kung Fu, né?
e ele ficou assim, sem ter para onde ir. Ele participou de alguns grupos, ele participou de um punhado de grupo, ele acabou pulando assim. Talvez por isso a minha curiosidade, cara, para saber como é que a Marvel vai, vai tratar esse filme, né? Já teve um deslocamento, ele parece que vai ser quase que um estudante de intercâmbio nos Estados Unidos, deve caminhar dessa forma, né? Agora, a Marvel ela conseguiu produzir um grande filme com Pantera Negra, né? Ficava a dúvida também de como é que a Marvel Disney ia interagir com esse universo da cultura afro-americana, mas ela conseguiu colocar pessoas chaves que entendem, que são da própria cultura, né, para executar o projeto e acabaram entregando um projeto muito bom. Agora, deslocando da cultura afro-americana para a cultura chinesa, será que eles vão ter essa mesma visão, vão entregar para as pessoas certas, vão ter uma mesma leitura, né, mais próxima da cultura como de fato ela é? Vai ser ficar dúvida, né? Eu sempre quero crer que eles estão com um projeto bem estruturado para não perder dinheiro, né? E como isso está na mão da Disney, sei lá, cara, eu acho que eles vão tentar não dar o ponto sem nó, né? Eu só fico assim, e aí é opinião impressionista mesmo. Eu vi o trailer ali da série, não me agradou. Não me agradou, que nem você está falando, vai ter essa transposição, ele vai ser um estudante de intercâmbio, etc. e tal. E aí eu acho que pode ser que mude tanto o personagem que descaracterize e que dele sobre só o nome, entendeu? Não sei. Esse eu tenho que ver. Eu não vou especular em cima, não acho que eles vão correr nenhum risco desnecessário, mas, né, nunca se sabe. Mas essa coisa de ter ficado muito tempo no limbo também é uma vantagem para eles, que eles podem fazer uma coisa completamente nova. Os fãs antigos mesmo já são muito poucos, né? Sim, e alguns, tipo eu, assim, já tinham até esquecido que ele existia, né? Então, Alisson, chegou aí? estou aqui. Beleza. Mas é engraçado, assim, que a gente, para falar um pouco do Shang-Chi, ele já existia na fila de filmes da Marvel antes de comprar a Disney. Antes da Disney ser comprada pela Marvel. E quando a Disney entra, ele vai para escanteio, o filme. E é curioso que o Shang-Chi, o momento que ele aparece é muito peculiar, porque é logo depois que o James Gunn deixa a, a Marvel, né? Eu não sei se vocês se lembram, antes de dar todo aquele problema lá com o Trump e os seguidores dele, que até que os seguidores fuçaram o Twitter dele todo lá e descobriram as piadas indecentes dele lá, de milhões de anos atrás, e que deu todo o rebu que a Disney demitiu ele. O James Gunn, naquela época, antes dele ser demitido, ele já estava trabalhando no que hoje a gente conhece como fase 4. Então, a fase 4 da Marvel ia ser toda baseada no espaço e o James Gunn estava à frente dela. E quando o James Gunn foi demitido, isso foi para o espaço, porque o cara foi para concorrência na sequência. Eu não sei se vocês notaram, é nítido que rolou uma mudança de rumo lá dentro, né, de estratégia, até porque não só pelo adiamento do Guardiões da Galáxia 3, né, mas os filmes que apareceram depois não tinham a ver com os rumores que rolavam na época. Assim. Parece que a Marvel demorou um tempo para se reestruturar, repensar o que seria feito, só agora que a coisa está andando de novo. E o Shang-Chi veio assim numa coisa meio tapa-buraco, fica a impressão, assim, sabe? Até porque ele é um... Né, eu estou me focando no que eu vi ali. Aparentemente é um negócio bem simples e barato, né? Não tem nada, grandes efeitos épicos, nem nada. É um negócio bem... Como é que eu vou dizer? Espartano. E aí, então, o que a gente vai fazer? Olha, isso aqui para fazer tá simples. Vamos tocar nesse sentido aqui. É possível que tenha sido o tapa-buraco escolhido. No trailer também tem um outro detalhe que é engraçado, não sei se vocês notaram, tem outro personagem que vai aparecer nesse filme que faz parte dos filmes rejeitados pela Marvel, assim, que ela deixa de escanteio e fala, finge que não existe, que é o Abominável, né? O Abominável vai aparecer que apareceu no Hulk, mas que deu muita treta com o ator, que o Edward Norton
encrencou com a turma toda e a coisa nunca mais foi para frente. E que eles fizeram, tipo assim, vamos esquecer que isso existe, né? Que foram os primeiros, ele e o Homem de Ferro saíram lá e um foi para frente, né? Um foi para frente, virou um sucesso, deu pontapé, e o outro foi tipo assim, esquece que isso existe, não deu certo mesmo. A gente vai mudar o ator ali na frente, ninguém vai nem lembrar, a gente finge que nunca foi, mas agora, aparentemente, eles estão fazendo as pazes com os filmes renegados, né? Porque o Abominável tem o mesmo visual do filme do Hulk. E É, fica aquela coisa de Mortal Kombat também com esse torneio, né? Que é o clássico dos filmes, desde o filme do Bruce Lee, né? mas talvez tenha uma coisa que a gente não está notando, é que apesar do Shang-Chi participar daquilo que a gente conhece como heróis urbanos, né, da Marvel, pode ser que tenha uma pegada mais de magia, né? Tem alguns rumores que essa questão dos anéis tem a ver com aquele dragão da Marvel, King Fang, não sei se o nome é esse. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com a questão do Doutor Estranho, magia, talvez um lado mais mágico, que parece que não era mesmo programação da Marvel, né? A Marvel apontava mais para a fase cósmica e, como você bem colocou aí, com a saída do James Gunn, meio que foi para o espaço, né? A fase cósmica, mas talvez agora eles tenham redirecionado para a questão da magia. Vocês não acham que vai ter esse lado? A magia, o Doutor Estranho já entrou forte com ela, né? E pelo visto o Doutor Estranho vai entrar muito forte agora com que essa coisa, o que seria essa fase no espaço, né? Que foi para o espaço, como se mesmo a fase cósmica que foi para o espaço, virou agora, pelo que tudo indica, depois de Loki, com a introdução do Kang, né? É que vai ser multiverso. E no próximo Doutor Estranho, que o próprio subtítulo do filme é Multiverso de Loucura, acho que vai para esse lugar. Só para o pessoal aí que não conhece, assim, faltou a gente explicar quem que é o Mandarim, né? O Mandarim que anéis são esses, né? O Mandarim era um vilão chinês do Homem de Ferro, lá no comecinho do Homem de Ferro, que ele tinha 10 anéis, e cada anel tinha um poder diferente, e assim que ele combatia o Homem de Ferro. A grosso modo é isso. Eu acho que eram os anéis, eles eram de um dragão alienígena que caiu na Terra por meio de um meteoro. Não tinha um lance assim com um dragão? O Feng, alguma coisa? Eu acho que tinha uma Eu, origem mística alienígena. Eu acho eu, que tinha sim. Eu acho que tinha sim. Agora que você está falando, me vieram umas imagens aqui na cabeça. eu realmente não me lembro muito, não. Porque tudo que eu lembro assim, do Mandarim é daquela série, aquelas animações paradas, né, que tinha da Marvel no começo, que tinha a série do Homem de Ferro lá, que era baseado nos quadrinhos mesmo, o cara recortava os quadrinhos, animava toscamente, e quando eu era criança achava aquilo o máximo. Mas é isso, cara, essa é uma tentativa da gente... Eu tô sinceramente evitando de especular. É, Não, eu estou evitando de especular em cima da série porque eu estou quebrando a cara com as minhas especulações, as coisas que eu falo, nossa, isso vai ser demais, acaba virando um lixo, e nossa, isso vai ser um lixo, eu acabo gostando. Então, eu estou evitando de especular mesmo. Igual o Anderson colocou, eu acho que o que vai dar discussão mesmo é o pós-filme, sabe? Ver quais são os caminhos que a Disney e a Marvel vão escolher para esse filme, né? Isso vai dar pano para manga para uma discussão bem interessante. Lembrando que é a terceira vez que vão tentar adaptar o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, né? Nos anos 80, o Stan Lee chegou a conversar com o filho do Bruce Lee, o Brandon Lee, né? Que fez o Corvo, que faleceu. E, se eu não me engano, nos anos 2000, o Jet Li também esteve envolvido numa adaptação que não foi para frente. Vamos ver, né? mas é isso, gente. Agradecer muito aí o Daniel, o senhor Dandan, Oliver. Ó, novamente é um prazer, Joá, estar aí contigo. É um prazer, viu, Anderson? Te conhecer e estar trocando essas figurinhas aí contigo. Foram momentos, assim, muito bacanas mesmo. Não, beleza, Anderson. Quer despedidas? Pois é, foi jóia esse papo aqui em cima do Shang-Chi, cara. Vamos ver o que acontece. Shang-Chi o caralho, meu nome é Mestre do Kung Fu, porra. Cara, valeu, gente. Esse podcast autodestruirá em 5 segundos. Tu. Valeu, Galo!